da palavra, que o Senhor venha usar ele como canal de bênção para falar da tua igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos e precisamos ouvir de ti, Pai. Toma ele, a casa dele, a família, Pai, vai tomando tudo nas mãos santas e poderosas do Senhor. Que o Senhor venha usar ele nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que não seja nada dele, mas venha de ti. Por isso nós te oramos, te agradecemos por tudo, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos enviar a palma nessa palma para Jesus, amém? Eu já recebi a minha vitória. Agora, desde a hora que eu coloquei os pés aqui, a irmã estava falando sobre família, sobre perdão, sobre amor, falou sobre o inimigo que destruía as famílias. O jovem no seu devocional, ele falou que nós temos que tirar mais tempo para a família. As palavras que o irmão citou ali do coração também guardei para mim, porque coisas me cabem. Não sou perfeito, sou ser humano como todos, também tenho os meus erros, eu também tenho os meus acertos, amém? E hoje a palavra de Deus tocou meu coração, está no Evangelho segundo João, capítulo 2. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Glória. Logo atrás de Lucas, nos diz a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? A igreja de um princípio de uma família. Jesus estava em um casamento, e nós sabemos que o casamento é o começo de uma nova família. Amém? Nós estamos falando desde o princípio desse culto a respeito de família. Na hierarquia nossa, nós temos que ter em primeiro lugar Deus. Deus é o soberano, Ele é o primeiro. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, igreja. A família fica em segundo lugar porque foi Deus que criou a família. Deus fez a família. Então a família é um elo entre Deus e aqueles que participam dela muito grande. Deus tem amor pelas famílias. Aleluia. E eu gostei do que a irmã falou no começo. A chinelada pega também no pregador também, não é só quem está sentado não. E coisas a gente guarda pra gente. O que o Varão falou também, a gente tem que tirar mais tempo para a família.
E a minha esposa hoje estava me cobrando. Sim. Sábado nós estivemos em Pinheiral, numa crise de recuperação. Domingo eu fui pregar em Bangu. Segunda-feira a gente estava... Eu comecei a ficar em casa, mas o carro do pastor quebrou. Eu fui arrumar o carro do pastor, levantou a correia. Aí voltei. Terça-feira eu preguei numa igrejinha lá em cima, na Gamboa. Quarta-feira, culto da nossa igreja. Quinta-feira a gente está aqui. Amanhã, culto da nossa igreja de novo. A vida é corrida. E se a gente não separar as coisas corretamente, geralmente fica tudo atrapalhado. Eu tinha falado para ela que eu ia dar o terceiro sábado para ela. Ela me pediu um sábado. Combinamos, temos o terceiro. Mês passado faltou o terceiro, ele estava em casa trabalhando. Eu acho que não conta, né? Ele estava botando forro em casa, foi para os dois. Tá? Mas ela estava me cobrando, porque agora esse sábado passado a gente viajou para fazer a obra lá. Mas é desse jeito. A gente precisa tirar um tempo para a nossa família. Porque o inimigo está aí fora. E ele vai atacar quem? Família. Nós temos 2 amigos nossos que, devido à bebedeira e às drogas, tudo é assim, não. O inimigo, ele quer destruir todas as famílias. Por quê? Porque família é um projeto de Deus. Deus santo. E ele sabe que uma família destruída, ele consegue agradar todo mundo. Ele vai botar um filho teu nas drogas, vai botar um filho teu para roubar, uma filha para se prostituir, vai botar um homem na vida da tua esposa, vai dizer que a filha é melhor que tem, melhor que o teu marido, vai botar uma mulher na frente do teu marido, e assim ele vai tentando fazer a roaça. O diabo, ele não dorme, ele fica 24 horas por dia de olho em você, esperando você dar uma escorregada. Ele vai ficar de olho em você, esperando você dar um vacilo, para ele colocar um prato nas tuas mãos. Cabe você comer ou não. Mas você só vai estar forte como? Se você estiver baseado na Bíblia, se você tiver o conhecimento, se você conseguir entender o que esse homem chamado Satanás e a sua legião é capaz de fazer com a família. Eu falo isso porque eu já estive do lado de lá, eu já estive dentro das outras religiões e eu sei como que funciona. Quantas pessoas não vão até lá pedir para poder separar um casal, para separar uma família? Fazem por aí várias obrigações, em cemitério, em mata, em praia, em cachoeira, na estrada, para separar casal. É real, isso existe, isso é fato. Nós temos que ter um conhecimento, nós temos que nos entregar para Jesus. Assim. Aleluia. Eu peço muito a Deus pelos meus filhos, porque todos eles estão aí fora, cada um com o seu problema, cada um aprontando de uma certa forma, mas eu tiro de aprendizagem da minha mãe. Não sei por onde eles andam, o que eles fazem, mas se o inimigo tiver uma oportunidade de separar a vida deles, para me afrontar, ele vai fazer. Olha lá, enquanto estava na igreja orando lá, eu matei o filho dele. Olha lá, enquanto estava orando na igreja lá, eu fiz o filho bater de carro. Ele faz. Vai tentar o quê? Me desestruturar, para poder tentar diminuir a minha fé. Poxa, meu Deus, eu estou aqui, eu estou pregando lá, estou pregando aqui, eu estou fazendo uma coisa aqui, estou fazendo a sua vontade, meu filho está lá baleado, meu filho morreu, ou a minha filha fez isso, minha filha fez aquilo. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, eu gostei do que ouvi quando eu cheguei e das palavras do irmão. Quem tem ouvido, ouça. E eu já guardei a minha vitória. Eu vou só falar 3 pontozinhos aqui, para a gente não demorar muito. Já foi, eu estou maravilhado pela glória de Deus. Nesse texto a gente vê que quando o vinho acaba naquela festa, aleluia,
Toda festa que tinha, era casamento naquela época, se acabasse o vinho, era sinal de mau agouro, e até azar, o pessoal ia ficar um tempo junto, é como se fosse uma maldição naquele lugar. Então não poderia faltar o vinho, podia faltar até a comida, mas o vinho não poderia faltar. Por isso que Maria vai até Jesus e fala para ele, Maria vai até Jesus e fala para ele, que o vinho acabou. O que ela vê? Ela vê um problema acontecendo. O que ela faz? Ela não vai para o mestre-sala, o rapaz que organizou a festa, ela não vai para o dono da festa, ela vai em cima de alguém que pode fazer o quê? Resolver o problema. E esse que poderia resolver é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente tem problemas por aí e a gente quer falar com o irmão, falar com o outro, falar com não sei quem, falar com não sei aonde, quer botar na internet, quer botar no Instagram, quer botar no Facebook, mas aquele que realmente pode resolver o seu problema, você não conversa com ele. Hoje as pessoas se preocupam muito em teclar e falar através do WhatsApp, do Facebook, botar mensagem, mas às vezes não tem coragem de dobrar os joelhos 5 minutinhos para conversar com aquele que realmente pode interceder por ti. Aquele que pode livrar o teu filho, livrar a tua esposa, livrar o teu marido. Maria fez o correto. Ela foi em cima de quem poderia resolver aquela situação. Muitas coisas acontecem hoje por aí, às vezes a gente está desempregado, às vezes a gente está com uma dificuldade em manter uma casa, um aluguel, uma luz, aperta aqui, aperta ali, aí vai para a internet e começa a reclamar, falando um monte de... O que mais vejo é crente na internet reclamando. Você não vê pessoas de outra religião, mas crente, se você abrir o tal do Facebook, o tal do Instagram, é o que mais tem, crente reclamando. Mas para que ele resolva os nossos problemas, nós temos que dar o primeiro passo em direção a ele. Não adianta a gente ficar sabendo que Deus faz também e ficar murmurando, reclamando. Meu Deus, por que isso, por que aquilo? Meu Deus, eu te sigo, eu faço, aconteça, e eu estou aqui passando pela prova. Aquele povo, quando saiu do Egito, a viagem era de 40 dias. Levaram 40 anos. Resmungando, reclamando. O tamanho da sua bênção é o tamanho da sua fé. Aleluia. Não deixe de procurar Deus e somente a Ele para conversar sobre aquilo que você quer. Não esqueça de agradecer a Deus pelo que Ele já te deu, pelo teu emprego, pela comida tua cada dia, pela tua saúde, pela tua família, pela água que cai em cima de você. Não esqueça de agradecer a Deus. Não lembre de Deus só quando está apertado, não, que é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes o filho, alguém está doente, muito doente, precisando de uma cura, uma coisa extraordinária, aí vai lembrar que Deus existe. Abre o armário, está vazio. Oh meu Deus, o armário está vazio, a criança está vazia. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Glória a Deus. Já falei aqui, eu sempre costumo falar, muitos de nós, a gente acorda de manhã e a gente nem agradece porque acordou. Sai direto para a correria do dia a dia, do trabalho, passa o dia sem dar uma glória a Deus, passa o dia sem dar um aleluia. E é tão simples, às vezes você está encostado no ponto de ônibus, esperando no ônibus. Meu Deus, obrigado pelo ar que tu me dá para respirar. Glória a Deus, eu te dou, meu Senhor. Coisas rápidas, simples. Isso, Deus se agrada porque você está lembrando dele, não na sua dificuldade. Aleluia. Deus se agrada porque você lembra dele, mesmo sem precisar. Aleluia. Oh, glória. Deus de poder e glória. Esse texto também, Jesus fala para Maria: mulher,
que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí o que ela faz? Vai perante aqueles homens que eles se encontram e fala para os homens: fazei tudo o que ele mandar. Sabe o que é isso? Perseverança. Mesmo diante da resposta de Jesus dizendo que ele não estava preparado, ela perseverou. Fazei tudo o que ele disser. Isso é fé. Ela sabia que ele sabia que se não tivesse o vinho, as pessoas ali iam dizer que o casamento ia estar errado, que ia estar assim, que ia estar assado. Ela sabia que Jesus ia tomar uma providência. E ela não desistiu. Aleluia. E assim é comigo, contigo. Às vezes a gente pede algo para Deus, uma necessidade, uma dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldade, e nós temos que passar por dificuldade. Eu também costumo falar que nós temos que ser provado para ser aprovado. Se fosse fácil chegar no céu, não fazia sentido a gente estar aqui. Se cada um pudesse fazer o que quisesse, não fazia sentido a gente estar aqui. A gente podia reclamar, mesmo lugar, o céu mesmo. Só que lá em cima não vai dar todo mundo de qualquer jeito. Ele precisa preparar o povo dele. Precisa que o povo esteja preparado para morar lá em cima, em comunidade. Hoje as pessoas, aleluia, querem saber de placa de igreja. A placa de fulano, a igreja de cicrano, a igreja não sei que lá bem, não sei que lá mais. Como se lá em cima fosse ter um cantinho para cada igreja. Não é não. Lá em cima nós somos um corpo só. Nós seremos um só perante Cristo. As pessoas hoje querem se separar. E não é assim. Nós temos que nos preparar aqui embaixo, passar por dificuldade. Às vezes, como o pastor falou, as pessoas nos afrontarem, brigarem, xingarem com a gente, e a gente tem que fazer o quê? Baixar a nossa cabeça, entregar na mão de Deus. Quem me conhecia do passado, eu não baixava a cabeça para ninguém, não. Se tivesse 5 homens aqui e eu falasse que eu ia dar um soco na cara de um, eu ia dar, do nada. Eu olhava assim, eu dar um soco na cara de mim, cara, agora. Eu tinha 5 caras, um dado do outro, os 5 não podiam me pegar. Olha, eu era assim meio valente. Hoje, coitado Laura hoje. Aleluia. É Deus. O cara bateu na traseira do meu carro. Eu falei isso aqui uns 2 meses atrás. Bateu de bicicleta na traseira do meu carro, quebrou a lanterna. Aí os meninos: não, vamos pegar o telefone, vamos pegar a bicicleta, tu não vai ficar assim não, ele vai te pagar. Eu falei: deixa o cara embora. Ah, pega a bicicleta, pega o telefone, some daqui, vai embora. Fosse muito tempo, fui comprar a lanterna, 300, quase 400 reais por ali. Pela misericórdia de Deus eu tinha, né? Eu era muito bagunceiro. Deus aqui, pela misericórdia dele, eu estou aqui até hoje. Glória a Deus. Irmão de Deus, quando a gente dá espaço para Deus entrar no nosso coração, é isso que ele faz. Ele transforma vidas, transforma pessoas, transforma sentimentos. A gente passa a amar mais, a perdoar mais, a gente passa a estar mais com a sociedade, pensando em outras coisas. As pessoas às vezes te olham com a maldade, ou às vezes estão com você no local, te olham com a maldade. Você fica sempre ligado com Deus, correndo do perigo, correndo do mal. Um colega meu chegou dos Estados Unidos aí, fez um churrasco, meio da rua, meio todo mundo. Chamou os colegas da antiga para lá, eu fui para lá. A mesa assim, tinha as 2 garrafas de cerveja na mesa, os copos para lá, e plástico tinha uma garrafa de refrigerante e tinha o meu copo de refrigerante. Passou várias pessoas, vieram, me abraçaram. Pô, Laura, eu estou vendo seu vídeo na internet. Pô, eu vejo seu vídeo lá, mas continua assim. Poxa, às vezes quando você demora a colocar um pouquinho, eu fico revendo os outros vídeos. Pô, ora por mim e tal. Não, vem cá, tá com um abraço. Então,
Algumas pessoas passaram para lá, rapaz, eu estou afastado do caminho do Senhor, vejo tu pregar, eu já preguei assim, já preguei assado, falei, igual, tu vai voltar em nome de Jesus. O meu testemunho ali era para isso, as pessoas verem que eu estive junto com aquele povo ali, eu saí, mas eu não esqueci daquele povo. Porque se eu não for até eles falar do Evangelho, quem que vai? Escuta, chega um crente, oh glória, chegou perto de mim, está fazendo aí, meu irmão? Eu falei, eu saí do mundo, mas eu tenho amigos aí, eu tenho que falar de Cristo para eles. Aí deu a volta, ficou do outro lado da calçada, e eu aqui no meio da rua. Aí eu peguei o copo de refrigerante, tu está bebendo? Olha, aparta de mim, Satanás. Eu fui embora. Quer dizer, várias pessoas ali, ele mora no bairro, ele não para falar do amor, da glória e da graça de Deus para eles, passa como se já tivesse salvo, como faziam com a gente na época. Os crentes passavam e faz hoje também por aí. Passa em frente do bar, bota a Bíblia no braço e não está nem com nada, não fala com ninguém. E às vezes passa meia rua também, não fala com ninguém, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, como se isso fosse quebrar a língua de alguém. Não fazem, e quando você se lança para fazer, querem criticar. Como que esse povo vai se transformar? Como que esse povo vai mudar se não tem quem vá até eles e fale do Evangelho? É, Deus, aleluia. Fiquei ali, me pediram oração, tomei meu refrigerante, deu minha carne, deu minha hora, fui embora, não me contaminei, ficaram felizes. Aleluia. Mas tem pessoas que às vezes o bicho não vem, mas ele manda o secretário. Veio a resposta da ponta da língua, mas eu só falei, aparta de mim, Satanás. Eu vou embora. Eu acho que estava aquele mesmo, que eu falei, eu vou embora. Aleluia. Pessoas aí precisam ser transformadas, precisam passar por esse milagre que Jesus fez, que Ele transformou essa água em vinho. Tem pessoas que aos olhos dos homens é como essa água. Hoje você só consegue botar uma água perto do vinho se você botar aquele suquinho e mexer. Mas mandar que ela se transforme, ou então só pensar, ninguém faz isso. Não tem nenhum químico que consegue fazer isso, só um, Jesus Cristo.